saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um programa sobre a obra no exterior. Os nossos irmãos que estão nos ouvindo pelo YouTube, pela TV, pelas multiplataformas de transmissão da TV Manaim. Hoje vamos falar sobre a obra do Espírito Santo na Venezuela. E vamos interagir aqui com o pastor Pirajara, que coordena as igrejas aí na Venezuela. E também com o pastor Júlio, que esteve por lá por muitos anos também, o pastor Bísio, pastores que apoiaram. E queremos mostrar algumas coisas, alguns vídeos, algumas fotografias e contar algumas experiências sobre a obra do Espírito Santo nesse país, onde enfrenta algumas lutas, algumas dificuldades, momentos difíceis, mas o Senhor tem prosperado a obra neste país, lá na Venezuela. A nossa saudação primeiro ao nosso companheiro, pastor Pirajara. Pastor Pirajara, paz do Senhor Jesus. Olá, pastor Daniel, paz do Senhor, paz dos seus irmãos, todos que nos ouvem, saudamos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Bem, sobre a obra na Venezuela, a primeira experiência que o Senhor nos deu, o primeiro sinal que o Senhor nos deu, eu era diácono, estava lá no Manaim de Domingos Martins, e o Senhor me deu uma visão que eu via o globo terrestre, mas era aquele globo da nossa vinheta, aquele que é mais simples, E ele girava e parava ali na América do Sul. E nessa visão o Senhor mostrava ali algumas estrelas, que as estrelas ali acesas iam piscando, E essa estrela que estava piscando me chamou muita atenção. O que o Senhor queria mostrar com aquilo? Eu passei essa visão para o pastor, E o pastor então orientou que a nossa função era orar e tal, e na hora certa o Senhor ia mostrar o que seria isso. Bom, passados 3 anos, eu fui removido pelo meu trabalho para o Consulado Geral do Brasil em Miami, fui trabalhar em Miami, e estava lá na igreja de Hallandale, ali na região de Miami, e passado ali quase 6 anos, 5 anos e meio mais ou menos, eu recebi uma proposta para ir para Atlanta, para o Consulado do Brasil em Atlanta, que estava reabrindo, e também recebi uma proposta para ir para Chicago. E nós consultamos o Senhor, e o Senhor mostrou que eu poderia ir para Atlanta, que era mais próximo, meus filhos iam ficar ali, em Miami. Então, eu decidi então ir para Atlanta. Estava já tudo pronto, começando a preparar mudança e tal. O Senhor me deu um sonho. No sonho, o Senhor aparecia assim um homem muito grande, todo vestido de branco, que chegava para mim e dizia assim: olha, você não vai nem para Atlanta e nem para Chicago. Isso trouxe uma preocupação muito grande. Eu falei: e agora, o que eu vou fazer? Ele falou assim: o Senhor vai te mostrar para onde você vai. Interessante que acordei preocupado com isso, comentei com a minha esposa e tal. Aí eu fui para o meu trabalho. Quando cheguei no consulado, o ministro, que era chefe de administração, ele me chamou e falou assim: olha, eu fui convidado para ser ministro conselheiro na Embaixada do Brasil na Venezuela. Eu queria que você fosse comigo, o embaixador lá pediu uma pessoa do seu perfil e eu indiquei você. Você aceita? Eu falei assim: olha, eu vou pensar um pouco, depois eu te falo. No outro dia de manhã eu cheguei e ele me pressionou: e aí, você decidiu? Eu falei: rapaz, eu decidi, eu não vou não. E por quê? Eu não vou porque lá não tem a minha igreja, e para um país que não tem a igreja é muito complicado. Então, para mim, não dá. E ele começou a fazer pergunta como é que era a nossa igreja. Eu falei para ele como é que era a igreja, falei que nós tínhamos o embaixador Alexandre Gueiros, que iniciou a nossa igreja, iniciou a obra nos Estados Unidos, iniciou na região de Washington, começou a fazer culto na casa dele, alugou um salão, e foi aumentando e tal. E ele saiu de lá, foi para outro país, e a obra ficou estabelecida nos Estados Unidos. Aí o interessante é que ele falou assim: bom, e você? E como é que começa a sua igreja? Eu expliquei da situação do pastor Alexandre, que era um diplomata, e falei que às vezes o Senhor envia um militar para ser adido militar em algum país, às vezes um engenheiro que vai para alguma empreiteira trabalhar, irmãos assim, que vai e inicia a obra naquele país.
Falei, quantos países a sua igreja está? Falei, naquele tempo, uns 70 mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Aí ele falou assim, bom, então posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Isso quer dizer que você não quer ser usado por Deus para começar a sua igreja na Venezuela? Bom, isso aí me desestruturou quando ele falou isso. Falei, bem, é o seguinte, eu vou pensar mais um pouco e depois eu te falo, amanhã eu te falo. Tá bom, isso era uma quarta-feira. Liguei para o pastor Amadeu, conversei com ele, falei com ele que tinha recebido essa proposta e eu precisava consultar o Senhor. Contei para ele a experiência que eu tinha tido já com as duas propostas anteriores, né? Ele falou, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou levar isso para a comissão e vai ter reunião hoje, vou conversar com a comissão e a gente pode consultar o Senhor lá e amanhã eu te dou um retorno. Eu, tá bem. Mas no mesmo dia, o pastor Amadeu me ligou e falou assim, olha, a reunião da comissão já iniciou e o primeiro assunto a ser abordado foi o seu e o senhor deu uma revelação. O senhor falou que você poderia aceitar a proposta, que seria muito bom para você e para a obra do Senhor naquele país. Muito bem. Cheguei no outro dia, então, aceitei a proposta e já iniciamos lá, o ministro gostou muito da minha resposta, então iniciamos os trâmites, foi muito rápido, eu fui enviado para a Venezuela. Chegando na Venezuela, realmente não tinha ninguém da nossa igreja, não tinha nada, nenhum contato, nada, né? E só que naquele momento havia uma jovem que estava fazendo um curso, acho que em Campinas, naquela região, São Bernardo, Campo, algum lugar por ali. Fazendo um curso, ela era venezuelana, ela era da aeronáutica lá e foi enviada a fazer um curso lá. E ela conheceu a nossa igreja através de uma outra jovem, e então ela estava encantada com a obra e tal. E chegou o tempo dela voltar, e ela queria então voltar, e ela pediu o pastor Augusto Billy, que na época era pastor lá da igreja Tiradentes, que ela queria alguém para dar uma assistência lá e tal. E o pastor Gerson Belucci, eu já havia falado com ele que eu estava indo para a Venezuela, na época eu acho que ele coordenava a região de São Paulo, e ele então comentou com o pastor Augusto Billy, e eles começaram então a me dar assistência lá. E o pastor Augusto me ligou e disse que essa jovem, chamada Rebeca, estava voltando para a Venezuela e que ela queria uma assistência lá. Só que de Caracas, onde eu estava embaixada, para onde morava a Rebeca, eram 120, 130 quilômetros. Então eu comecei a fazer culto na minha casa, comecei a fazer culto em hotel, eu fui arrumando lugares para fazer, e meus colegas de trabalho começaram a frequentar, e estava uma benção, estava indo bem. Aí de repente não deu certo lá, e as coisas começaram a dificultar. E nesse momento a Rebeca voltou para a Venezuela, e só que quando o militar venezuelano volta, ele passa um tempo com eles checando os e-mails deles, né? E o meu contato com ela estava sendo por e-mail, naquele tempo nós não tínhamos WhatsApp. E a Rebeca então passou um tempo, né, creio que uns 8 meses, ela me ligou e começamos a conversar, ela foi na minha casa, dormiu lá em casa uma noite, e a Isabel, minha esposa, conversou bastante com ela, nós conversamos bastante com ela, e marcamos uma visita na casa dela, lá na cidade de Guaiabita, onde ela morava. Fomos lá, fizemos uma primeira reunião lá debaixo do pé de manga, foi muito gostoso, na chácara deles, e marcamos o primeiro culto, para uma semana depois. Passada uma semana, fui lá e fizemos ali o primeiro culto, e a Rebeca, ela havia preparado, ela ligou para a irmã em São Paulo, havia preparado lá os louvores, que ela pegou os louvores em português, traduziu para o espanhol, ela alugou lá um monitor, né? Que ela chama de videobeam, lá um projetor, né? Que lá era chamado de videobeam. Ela me falou assim, olha, eu consegui alugar um projetor e eu traduzi aqui, só consegui traduzir 2 louvores. Temos 2 aqui que é da minha família, ali, de uma família grande, de pessoas de outras igrejas e tal, outras denominações. Você se importa que eles toquem conosco? Eu falei, não tem problema. Então, foi uma bênção muito grande, porque havia vários tipos de instrumentos e foi uma experiência maravilhosa, porque o Senhor havia me dado um sonho na noite anterior e eu estava muito preocupado com o que iríamos fazer lá, o que iríamos encontrar. O meu espanhol era muito ruim naquele momento, hoje ainda não é dos melhores, mas naquele momento era horrível, era um portunholzinho. Mas o Senhor me deu um sonho que tudo estava preparado.
E quando eu cheguei ali, verdadeiramente tudo estava preparado. A Rebeca havia preparado os louvores, né, um salão que era uma fábrica de blocos de cimento. E ali ela limpou tudo, preparou tudo, colocou um lençol, né, numa pilha de tijolos, e ali projetou. Ela arrumou uma mesinha, né, de uma lanchonete lá, e colocou um pano, colocou um arranjo, e ela convidou muita gente, tinha mais ou menos umas 60 pessoas, mais ou menos, daí um pouquinho para cima. Foi uma coisa maravilhosa, realmente tudo preparado pelo Senhor. E ali então foi o primeiro culto. E daí para frente tivemos grandes experiências, e como o tempo é curto, pastor Daniel, sei que ainda temos aí o pastor Júlio, né, vai dar um testemunho também, o pastor Bísio, que desde o início também o pastor Bísio ajudou também nos dando assistência lá, ele estava junto com o pastor Augusto Billy. O Bísio então era que ia muito lá, e o primeiro culto ele foi na minha casa, ficou com a gente lá uns dias, foi uma coisa maravilhosa, né? Daqui para frente temos muitas outras coisas para contar, mas eu creio que vai ficar para uma próxima oportunidade. Um grande abraço, pastor Daniel, um grande abraço a todos que nos ouvem, que Deus os abençoe, a paz do Senhor Jesus. Amém, que maravilha, muito bom, pastor Pirajara. Agora queremos passar a palavra para o pastor Júlio, que vai falar um pouquinho também, contar algumas experiências. Pastor Júlio, paz do Senhor. Pastor Daniel, queridos irmãos da TV Manaim, paz do Senhor. Meus irmãos, eu fiquei feliz de poder falar um pouco sobre a Venezuela, não só porque eu estive aí nos últimos 4 anos, mais ou menos, responsável, mas porque a Venezuela foi o primeiro país que eu tive a oportunidade de fazer uma viagem como missionário. Então foi a minha primeira viagem missionária, foi para a Venezuela. Foi em 2000, uma orientação do presbitério para que 2 pastores de São Paulo fossem destacados para dar assistência a uma família de brasileiros que havia se mudado da Bahia para Caracas, né, a capital, por conta do trabalho do esposo. Essa irmã, uma irmã muito evangelista, solicitou o presbitério e o presbitério nos passou essa incumbência. O pastor Gerson Belucci, na época, era o coordenador em São Paulo. Foi destacado o pastor Jorge Martins, que era um pastor que já dava assistência ao Peru. E eu, pastor novo, e primeira viagem ao exterior pela igreja, como missionário, né? Então foi uma grande bênção. Foram feitas algumas viagens que nós íamos para a Venezuela para dar assistência a brasileiros que viviam ali, tinham assim o seu convívio, e essa irmã reunia e nós íamos ali para dar assistência. Esses irmãos voltaram e as assistências por um tempo cessaram ali na Venezuela e retomaram no testemunho que foi dado pelo pastor Pirajara. Quando aí o pastor Pirajara foi para a Venezuela, para Caracas outra vez, e ali sim a obra começou a ser consolidada como nós conhecemos, com uma estrutura de igreja, com irmãos tendo experiências de conversão, outros experiência de virem a conhecer a obra do Senhor. Então, houve esses primeiros momentos, né? E eu tive uma oportunidade também de poder fazer uma visita nessa época ao pastor Pirajara, na sua casa ali, junto com outros pastores, para apoio, né, evangelização. E agora, recentemente, o senhor nos permitiu ficar esses 3, 4 anos como responsável, né? Então, algumas viagens foram feitas, batismos, seminários, eventos. Houveram, nesse período, levantamentos de obreiros, houveram vidas batizadas, e o Senhor tem abençoado. Recentemente, nós recebemos aí no Manaim de Domingos Martins, e eu tive a oportunidade de estar presente, 2
pastores da Venezuela, pastor Ricardo e pastor Luiz, pastores da Venezuela com suas igrejas, que conheceram a obra e que vieram ao Brasil, estiveram aqui conosco e agora hoje fazem parte da nossa igreja, eles e os seus rebanhos. Então nós temos a igreja do pastor Ricardo, que fica em Maturim, e a igreja do pastor Luiz, num povoado próximo, que chama Tucupita. Agora, mais recente um pouco, o pastor Alberto está se achegando, e outros irmãos que têm conhecido a obra do Senhor, têm abraçado a doutrina, aplicado nas suas igrejas, e estão conosco nessa caminhada, né? Então a igreja do Senhor tem crescido ali na Venezuela. Nós temos em Guaiabita 3 igrejas consolidadas, né? Um ponto de pregação em Caracas e alguns contatos aí pelo país, né? Além dessas 2 igrejas com os pastores que se achegaram a nós. Mas eu queria dizer para os irmãos que nesses 3 momentos que eu tive oportunidade para a Venezuela, lá no começo, assistindo os brasileiros, depois conhecendo o comecinho da estruturação ali na casa do pastor Pirajara, e agora como pastor ali apoiando a igreja diretamente, nós vemos um trabalho que foi feito dentro de uma linha profética. Tudo foi preparado pelo Senhor, tudo que foi feito teve um proveito, e nós vemos isso na solidez da igreja, que em momentos de luta, momentos de dificuldade, os irmãos permaneceram e permanecem fiéis. E uma coisa que faz um bem muito grande para quem viaja para a Venezuela, né? Nós saímos daqui com a missão de assistir, de fortalecer o rebanho, de ajudar os companheiros lá, mas nós voltamos com a sensação de que nós fomos renovados, de que de certa forma nós fomos assistidos, e é assim que acontece. A característica dos irmãos muito acolhedores. Eu costumo falar lá, tudo é muito amor, muito acolhimento e muita luta, muita batalha, as batalhas que os irmãos enfrentam para chegar na igreja. E é aí que é o ponto que eu queria tocar. Com todos os impedimentos, com todas as restrições, os irmãos vão ao culto. Não há nenhuma proibição para se ir à igreja na Venezuela. Não tem esse problema. A dificuldade realmente é distância, falta de transporte, falta de condição financeira, às vezes, para ir. Então, e os irmãos se ajudam. Quem tem um carro maior, uma van, vai, busca os irmãos. Faltou o irmão, volta a buscar mais um pouquinho. E os irmãos comparecem com alegria ao culto. Com alegria, os irmãos recebem a doutrina, aplicam e amam a doutrina e o resultado dela nas suas vidas. Então, nós vemos uma igreja que tem um trabalho de senhoras estruturado, tem um trabalho muito bom com as crianças. As evangelizações de crianças trazem muito resultado. As irmãs são zelosas. Uma coisa que me marcou, primeira vez que eu fui, as salinhas das crianças, os detalhes com a decoração, com o material didático, com a postura das crianças, né? E isso se reflete nas senhoras, nos obreiros. Então, uma igreja estruturada, uma igreja que a doutrina é vivida. E não podia ser diferente em um lugar que a doutrina é aplicada, que as orientações são postas em prática, a igreja tem crescido. As lutas têm vindo e têm sido vencidas, porque o Senhor tem sido ouvido, né? A voz do Espírito Santo tem sido ouvida. Então, esse é o testemunho que eu posso dar de ter participado em 3 momentos bem distintos da obra, e ter esse privilégio agora de poder passar essa responsabilidade para o pastor Pirajara, agora que já está à frente da igreja ali na Venezuela, né, apoiando os irmãos,
e ter podido participar disso enriqueceu a minha vida e eu glorifico o nome do Senhor. Queria dizer para os irmãos que os irmãos da Venezuela oram muito por nós. Então, aproveitando aqui, ore bastante pelos irmãos da Venezuela, para que o Senhor continue sustentando, fazendo com que a obra cresça, que a doutrina continue sendo transmitida e aplicada e que o nome do Senhor seja glorificado. É um povo que tem as suas candeias acesas, porque anseia a volta do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Pastor Daniel, devolvo a palavra e a todos que nos ouvem a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Eu vejo os irmãos, nós percebemos através dos relatos que foram passados pelos pastores, o anseio que os nossos irmãos na Venezuela têm pela obra do Espírito Santo. Nós temos relatos de situações onde eles passam um dia inteiro sem energia elétrica. Às vezes o irmão, para falar conosco, tem que viajar 4 horas para ter sinal de celular, para ouvir um seminário. Eu vi uma fotografia, 50 pessoas assistindo um seminário no celular pequenininho. Era o que eles tinham. Mas eles valorizam cada momento, cada alimento que vem da paz do Senhor através desta obra. Uma grande bênção. Ore por nós, ore pela obra na Venezuela. Que o Senhor abençoe a todos, meus irmãos. Paz do Senhor.